Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Palmeiras React. Hoje vamos reagir aqui ao linha de passe, né? Aqui que estão falando do Palmeiras que venceu agora o Botafogo, né? Valendo pelo Brasileirão. Né, uma vitória extremamente importante com um gol do Felipe Anderson, um golaço do Felipe Anderson, né? Nesse jogo aí, valendo pelo Brasileiro. Então, pessoal, sem mais delongas, bora pro vídeo. Aqui com linha de passe, mais uma vez apresentando o nosso time. André Kifuri está animadíssimo hoje, né? Hoje boa noite, boa noite. Trouxe até uma folha Os companheiros hoje estão num modo perigoso. Boa noite a todos vocês e a vocês também. Giaod, professor Celso Zelt, Pedro Ivo Almeida também. A gente começa falando dessa vitória do Palmeiras fora de casa. Palmeiras fora de casa é um negócio terrível, meu amigo. Mais uma vitória como visitante, 1-0, gol do Felipe Anderson. Mais uma vez, assim, não foi um jogo ótimo do Palmeiras, né, Jean? Mas, outra vez, acho que a palavra eficiência se aplica a esse time do Palmeiras, que não é que poupou jogadores, fez algumas mudanças, tinham 5 alterações, não sei nem se necessariamente por poupar, porque você mantém um bom nível ali, mas é um time que jogou o jogo à vera para se manter na parte de cima da tabela e conseguiu, né? Pois é, tudo bem? Boa noite, William, boa noite a todos. Primeiro, acho que assim, o Palmeiras praticamente não poupou. E como tinha que fazer mesmo, né? A gente tinha até falado disso durante a transmissão do jogo contra o Universitário e aqui no Linha de Passe depois, que não faria nenhum sentido você poupar jogadores num Campeonato Brasileiro, num jogo contra o Botafogo, para pegar o Universitário depois de ter metido 4-0. Então, assim, as mudanças que são feitas, que foram feitas ali, vamos dizer, nos lados do campo, né? Com a entrada do Facundo, a saída do Maurício, a saída do Sousa, e a entrada do Felipe Anderson, acho que não são, né, assim, não dá para dizer que esses são titulares indiscutíveis, os que saíram. Sim. Mas ele mantém a dupla de ataque depois daquela ótima atuação, ele mantém a sua dupla de zaga titular, mantém o Piquerez, os 2 volantes que são hoje os titulares. Então, acho que o Palmeiras foi com o seu time principal praticamente, coloca o Kelvin na lateral direita, ali tudo bem, tem uma mudança, mas de um jogador que chega para brigar por posição. Enquanto o Botafogo faz muitas mudanças. Apesar das mudanças, o Botafogo faz um ótimo primeiro tempo. Acho que até um pouco superior ao primeiro tempo do Palmeiras. E só não sai na frente por causa de uma defesa absurda do Everton. Exato. Porque a defesa, eu não consigo nem colocar responsabilidade no Correa, não. Eu acho que é muito mais mérito do Everton, se você olhar para onde a bola ia, o movimento que ele faz com o braço, é uma defesa absurda, que o John, que também e a vibração dele, aposto, né? E o quê? Exato, vibra como se fosse um gol, porque de fato é o que foi. Exato. E o John, que também é um goleiro excepcional, não conseguiu repetir isso na jogada. Parecido, né? Muito parecido. Jogadaça do Vitor Roque com o Felipe Anderson, que domina muito bem, mata, leva a bola e consegue fazer um gol que acho que ele estava precisando fazer, né? Ele que também tem tido tantos problemas físicos. Depois, no segundo tempo, como era de se esperar, o Botafogo coloca vários dos seus titulares, mas imediatamente o Abel responde, talvez fazendo até mudanças que não agradaram muito aos torcedores, porque são mudanças teoricamente para para segurar, controlar mais. Para ter mais intensidade, não de jogadores defensivos, né? Porque nem o Maurício nem o Luiz são jogadores defensivos, mas para ter caras com mais intensidade lá e descansados para dar um combate que eles de fato passaram a dar. E acho que no fim o Botafogo, eu imaginei que fosse até pressionar mais na reta final do jogo. Isso não aconteceu tanto, embora o Everton ainda tenha feito uma grande defesa ali já no final. Era um jogo que poderia muito bem ter terminado empatado, terminou com a vitória do Palmeiras, que se mantém ali por pontos perdidos na cola do Flamengo, né? Daqui a pouco a gente vai falar do Flamengo, que acho que desponta como favorito indiscutível para o título brasileiro, mas o Palmeiras, né, consegue, ainda que a duras penas, se manter lá, grudado nos pontos perdidos, fazendo inclusive a sua melhor campanha no Campeonato Brasileiro na era do Abel Ferreira, né? É impressionante. Impressionante. É uma pontuação muito boa, mas aí você tem um time que está pontuando ainda mais do que o Palmeiras. Acabou a crise, professor? Tudo bem? Boa noite, William. Boa noite, companheiros. É sempre precipitado dizer isso do futebol brasileiro, né? Especificamente também do Palmeiras, que passou por tumultos, inclusive para estar no Rio, né? Mais um atentado criminoso contra o ônibus do Palmeiras, seja quem for, é criminoso. Claro, né? claro. Já não sabe quem cometeu o crime, mas é mais um desses crimes. Agora, a atuada do jogo de hoje foi uma atuada muito parecida
o Jean lembrou que é a melhor das campanhas do brasileiro, mas tem uma coisa que está igual, que é o jeito como o Palmeiras conduz esse tipo de partida, né? O Palmeiras conduz essas partidas com muita competência. Os invejosos dirão que é sorte, mas a sorte é fruto da competência de quem mantém esse trabalho há tanto tempo, um trabalho contestado aí há uma semana, 10 dias. A gente viu o Palmeiras ganhar com um gol, que foi justamente o gol que seu adversário perdeu no primeiro tempo. O primeiro tempo, eu acho que teve mais Botafogo ainda do que se fala aí da média. Só o Botafogo atacou. O Botafogo atacou. As principais chances do Botafogo. O dobro de chutes contra o gol do Palmeiras. O Palmeiras chega ao seu gol na primeira bola no alvo, em todo o jogo até ali. E teve esse mérito, principalmente no segundo tempo. Você falou em poupar. Eu acho que essa é uma diferença do Palmeiras em relação às outras equipes. O Palmeiras e o Abel, eles não poupam. O Palmeiras e o Abel dosam. É diferente. Isso. Quando você dosa energias, geralmente a energia que ele dosa num jogo como esse já começou no anterior. Então é muito inteligente esse trabalho do Abel. De fato, em alguns momentos você está sujeito a críticas. Quando tira os dois atacantes, passa a ter um meia com uma função mais... aquilo foi mais uma resposta à entrada do Danilo, né? Quando ele põe o Maurício. Mas é tudo muito bem arquitetado, enfim, coloca-se isso como o tal do plano, né? Como fosse uma coisa mística. Isso é trabalho, é um trabalho muito competente, nem sempre vai dar certo. O Palmeiras vem de confrontos aí que deveria ter mostrado um poderio ofensivo que não mostrou. Eu falo especificamente do caso do derby, mas isso já vem de algum tempo também, desde o Brasileiro perdido. Tem seus prós, tem seus contras. Hoje foi mais um dia muito feliz do trabalho do Abel e desses jogadores. Foi uma vitória merecida, principalmente por conta do empenho desse adversário que entrou, em princípio, com 4 titulares. Alguns forçados, né? O Botafogo não tinha zagueiros. Tem que jogar com o Marçal de zagueiro e na medida em que o Marçal vai de zagueiro, o Alex Telles tem de lateral. Sim. Então o Botafogo foi forçado a colocar 4 jogadores em campo. 2 times, eu acho que nessa rodada, esses sim, pouparam o que puderam. O Botafogo e principalmente o Internacional na derrota para o Flamengo. Mas esse é o Palmeiras que a gente conhece. Se não voltou todo o futebol que a gente espera desse time, voltou a maneira como essa equipe encara confrontos como esse. E eu acho que os jogos pós-Corinthians, né, André, onde estourou a crise, né? Pois eles mostram assim, primeiro aquele jogo contra o Ceará, que era um jogo de uma carga emocional absurda. Sim. Por tudo que tinha acontecido naquela semana e por vir da eliminação. Vence de virada. Vence de virada, consegue resgatar e tirar a duras penas uma vitória que foi importantíssima. E aí ele constrói um placar espetacular diante do Universitário, que faz com que o Palmeiras possa jogar com a sua equipe principal hoje, salvo algumas alterações, mas alterações normais, para manter ali. Enfim, o Palmeiras, em virtude disso, ele consegue prosperar e se manter na parte de cima da tabela, vencer um adversário difícil fora de casa, 1-0, se aproveitar de um adversário que, diferentemente do Palmeiras, precisa se preservar porque tem uma viagem, e aí no próximo jogo, que é o da Libertadores, aí ele pode preservar porque já está classificado e jogar inteiro na próxima rodada do Brasileiro também. Então, assim, a chave daquela crise, eu acho que ela virou, esses jogos provam isso, né, André? Sim, e derruba um pouco, né, a narrativa de o clássico para quem perde é devastador, mesmo que esses últimos entre o Palmeiras e o Corinthians pela Copa do Brasil tenham sido tratados como batalhas, né? Que o lado perdedor não vai conseguir se recuperar. Foi uma coisa que até um estímulo à maneira bélica e violenta como se olha o futebol. Sim. Em todos os sentidos. Felizmente, né? Não aconteceu nada além de uma repercussão externa completamente exagerada de, né, setores da torcida naquela noite em que o Abel foi ofendido, não apenas vaiado, e que a presidente do Palmeiras também foi ofendida. Assim, pelo estádio inteiro, entre aspas, mas, né, foi algo marcante, diferente no período que esse treinador está à frente do Palmeiras. Mas aí a questão é como se responde, e até a gente pode falar sobre isso, o que aconteceu com o Corinthians depois de eliminar o Palmeiras da Copa do Brasil. O que eu, pessoalmente, considero um feito da comissão técnica e dos jogadores do Corinthians, terem conseguido eliminar o Palmeiras da Copa do Brasil na atual situação em que o Corinthians está e com o que existe à disposição para a comissão técnica trabalhar com os jogadores, né? Mas em relação ao Palmeiras,
A resposta em termos de atitude foi dada no jogo contra o Ceará. A resposta futebolística, você pode dizer que ela foi dada na primeira partida da Libertadores nessa última semana, num jogo em que se o Palmeiras fosse um time normal diante das suas possibilidades, já se distanciaria tecnicamente e muito rápido desse adversário. Foi exatamente o que aconteceu. Agora é uma outra situação, porque mesmo que o Botafogo tenha jogado hoje com uma equipe modificada, porque tem viagem, precisa se classificar, precisa decidir no campo uma classificação, que é uma tarefa que o Palmeiras tem só do ponto de vista formal, não do ponto de vista esportivo. Todas as coisas ruins que possam acontecer com o time de futebol precisam acontecer com o Palmeiras no mesmo jogo para que o Palmeiras seja eliminado da Libertadores. Todas elas. E mesmo assim eu acho que o Palmeiras ainda teria chance. Sim. Então, assim, o jogo desse meio de semana é só um exercício de necessidade de cumprir a tabela da competição, para que o Palmeiras siga. E agora a confiança retornou, tanto que o Palmeiras hoje não fez um super jogo, ninguém pode falar que fez, foi pior, foi inferior ao Botafogo durante o primeiro tempo. O Botafogo teve 2 chances muito claras, eu estou de pleno acordo com o Jean, a defesa do Everton decide o jogo, e não foi um gol perdido, foi um gol evitado pelo Everton. E numa situação muito parecida, o John não conseguiu evitar o gol do Felipe Anderson. E o Palmeiras demonstra que a confiança dos seus jogadores para ser um time que não é o único do campeonato, que tem mais pontos conquistados fora do que em casa, são 22 pontos hoje, mais pontos fora do que em casa, mostra que o Palmeiras, de novo, é a equipe eficiente, que procura primeiro se defender de maneira sólida e tem entre seus atacantes, disponíveis ou não, com essa nova dupla ou não, jogadores capazes de fazer o papel que é dado a eles pelo seu treinador. As entrevistas na metade do jogo foram bem ilustrativas sobre o que foi o primeiro tempo mesmo, né? O Felipe Anderson falando sobre o gol dele, a importância de colocar o Palmeiras na frente, e é isso que o Palmeiras é. Acabou a crise? Eu acho que sim. As pessoas vão ter que entender que esse tipo de relação com o futebol, e a torcida do Palmeiras, aquela que vaiou o Abel, para mim representa isso, mas não é a única. Esse tipo de relação com o futebol é ruim para todos, sem exceção. Sem dúvida. Citou o Felipe Anderson aqui, já citado por 2. Porque ele fez um gol hoje, você sabia? Estávamos vendo o jogo na redação, né, Pedro? Ao lado de alguns palmeirenses, né? Eu posso trazer um relato. E a tensão era grande, até o homem fazer o gol e surgiu o famoso nunca critiquei, né? Eu cheguei num momento em que alguns notáveis palmeirenses xingavam o jogador até que sai o gol. E aí é o que o André falou, a relação com o futebol. Passa a ser, então, o melhor jogador em campo. É porque eu estava pensando aqui, o Jean abriu ali o programa e ele fala, a duras penas a gente não sabe, mas esse Palmeiras vai se mantendo. E sim, ainda que não sejam nas condições mais favoráveis, aí passa aqui o André fala da crise, você questiona o André sobre a crise. E eu tinha notado aqui, o Palmeiras é o melhor visitante num dificílimo campeonato brasileiro, que quem toma 6 de hoje ganhou de vice-líder, de quem está em ponta de tabela perde para time rebaixado. Ele está classificado, acho que não precisa medir palavra, e não é verborragia, ele está classificado às quartas de final da Libertadores. Ele é o segundo colocado e colado ali no Flamengo, como o Jean também lembrou bem, a questão dos pontos perdidos. Jogo a menos, né? 72% de aproveitamento em qualquer liga muito disputada no mundo, e você explicar para alguém que, olha, esse time aí tacaram bomba na concentração, na porta do CT. Então, é muito louco a gente sentar aqui e talvez tentar fazer só uma análise racional do que foi o primeiro tempo. O Botafogo joga muito, mas o Palmeiras é letal. Sim, o Everton é pago para isso. O Everton é um goleiro de seleção brasileira, é bom lembrar, ainda que as pessoas tentem diminuir muitas vezes. O Palmeiras tem um time de qualidade, sim, porque no mínimo, e não é simplesmente, teve uma bola só, foi gol, o Botafogo não foi letal. O Alan talvez vai errar muito pouco pelo Botafogo, o Barbosa raramente erra, e quando esses dois erram, o Felipe Anderson, não é só que a bola sobrou. O drible de corpo que ele dá ali para confundir o bom zagueiro do Botafogo também é mérito. Então, assim, o Palmeiras sabe por que constrói. O Palmeiras tem muita qualidade para, se só vai ter uma bola, finalizar e largar em vantagem. É difícil ganhar desse Botafogo no Newton Santos. Poucos times vão ganhar nesse campeonato brasileiro. Então, é muito louco, né? Como é que a gente tem que sentar aqui para explicar certas relações de um bom time. A torcida pode querer mais? É óbvio. Você está desmerecendo que é uma eliminação para o Corinthians? É claro que não. O
Corinthians ali quase que na lona, mas é um clássico. Não por acaso muita gente vê que o Corinthians só poderia igualar porque era um clássico, mata-mata, uma mobilização. Isso é do jogo. Mas essa percepção de que o seu time nunca pode não ser primeiro colocado e não pode perder para o rival nunca, porque há um entendimento muito deturpado, né? Porque, infelizmente, cada vez mais as pessoas só consomem o seu time, a sua realidade. Elas abrem muito pouco a lente, assim, para o resto. Tem muita gente trabalhando, tem muita gente jogando, e ainda assim o Palmeiras, mais uma vez, se mostra competitivo. Não estou falando se vai ganhar Brasileiro, se vai ganhar Libertadores, só que é complicado sentar e falar, nossa, mas só 1-0 com o Botafogo, poderia ter jogado mais, a gente debatia também na redação. Sim. É mais uma rodada de Campeonato Brasileiro que o calendário brasileiro não potencializa o que poderia ser um Flamengo e Inter, o que poderia ser um Palmeiras e Botafogo. Tá todo mundo na conta do chá. O Palmeiras faz 1-0, escolhe talvez não jogar mais, porque sabe o que tem. Não é algum desafio do final do meio de semana que está resolvido, mas ele talvez tenha que dosar, porque a temporada vai pedir isso. O Botafogo tem que poupar porque é altitude. Sabe, o Inter não pode enfrentar o Flamengo como gostaria. O próprio Flamengo, que aí tem muito elenco, tem que rodar. Sim. Então, nesse meio termo, é mais uma boa vitória do Palmeiras. É uma boa vitória. Você construir, você tem um jogador da qualidade do Felipe Anderson, você não tem a sequência que se imagina, mas tem um entendimento para aproveitar aquele lance. E você suportar o Botafogo, saber como você se defende, você troca o Vitor Roque, o Flaco Lopes ali por opção. Não é que vinham mal, era o que o Palmeiras tentava associar por ali para enfrentar o Botafogo. Então, não dá para se surpreender com uma vitória dessa, onde o Palmeiras se surpreende talvez quem fica com a análise muito deturpada por conta de situações específicas que vão acontecer na temporada. Tem 3 títulos só em disputa: a Libertadores, o Brasileiro, a Copa do Brasil, ou a Sul-Americana no lugar da Libertadores. Sim. No caso do Palmeiras, 2 títulos. E talvez 17 de 20 times da primeira divisão não tenham como ganhar, porque só vai dar para 3 se for um brasileiro na Libertadores. Exatamente. Agora, sobre o Felipe Anderson, Então, esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. A gente viu aqui a ESPN, linha de passe, falando sobre o jogo do Palmeiras, essa importante vitória, né, para colarmos ali bem bem no topo da tabela, né? Estamos em segundo, com apenas um ponto de diferença do primeiro colocado, né? Isso para mostrar não somente a força do Abel, né, mas também a força desse elenco, né? É um elenco muito qualificado, né? E estamos em segundo numa campanha histórica do Abel no Brasileirão. Então, essa recente crise era completamente infundada, né? Nós estamos extremamente bem no Brasileiro, né? Estamos completamente bem na Libertadores, inclusive estamos classificados, né? O resultado que nós fizemos lá já é o suficiente para classificarmos. Então, estamos classificados na Libertadores, né, para as quartas, e estamos em segundo lugar no Brasileiro, com apenas um ponto de diferença do primeiro colocado, numa campanha histórica. Então, o Abel está fazendo um trabalho excelente, um exímio trabalho, né? Então, só temos que aplaudir esse trabalho, né, e rezar para que ele continue tão bom assim, né, e que muitos títulos venham esse ano.